Boa noite, meninas. A paz do Senhor Jesus. Hoje é o primeiro dia da nossa campanha Edificando a Minha Casa sobre a Rocha. E é isso que eu quero começar a passar um estudo para vocês e a gente ter essa base de oração para o dia de hoje. Hoje é o nosso primeiro dia da campanha, será 7 dias com 1 hora de jejum. Nessa 1 hora, você pode fazer a hora que você decidir, a hora que você achar melhor. Eu posso fazer só à tarde, então você faz só à tarde. Eu posso fazer só à noite, então você faz só à noite. Posso fazer só de manhã, então você faz só de manhã. O importante é você fazer, não deixar de fazer. E durante essa 1 hora você tem que ficar, é um jejum total, porque existe o jejum total parcial. Esse é o total, sem água e sem comer. E ficar 1 hora totalmente voltado para o Senhor, ouvindo louvores. Eu vou passar aqui umas passagens bíblicas para vocês lerem durante essa 1 hora de jejum. E depois vocês fazem a oração. Todo jejum você apresenta ele no início e você apresenta ele no fim. Jejum sem oração não é jejum. Para fazer o jejum você tem que estar no mínimo 1 hora antes sem comer. Tipo, você comeu meio-dia, então você só vai poder abrir o jejum às 2 da tarde. Não é porque eu acabei de comer meio-dia e meio-dia e meio eu vou abrir um jejum. Não. O seu corpo ainda está alimentado e você não está mortificando a sua carne. Então, o jejum você tem que estar com fome e com sede para você poder abrir ele. Porque aí não é jejum, né, minha gente? Aí é só um tempo com Deus que tem que ser. A gente tem que ter um tempo com Deus. Mas jejum é totalmente diferente, tá? Então o jejum tem que estar no mínimo. De preferência eu faço com 2 horas antes. Se eu como meio-dia, eu vou fazer lá pelas 3h30, 4 horas. Que é onde a minha carne começa a pelejar e é hora de fazer o jejum. Mas vamos lá. Eu anotei aqui, sob direção do Senhor, Espírito Santo, eu fui estudando, vendo uns versículos e anotei aqui no meu caderno umas passagens bíblicas, pelo que a gente vai começar agora. Eu vou ler e a gente vai entender a direção desse dia de hoje, e qualquer coisa vocês me mandam no zap se tiver alguma dúvida. Como eu falei antes para vocês, eu fiz um grupo, Ritinha e a Janiele, as duas estão no grupo do Pastor Jonatas, e eu fiz esse grupo temporário, é só durante esses 7 dias, para mim poder, junto com vocês duas, tirar dúvida, enviar esses vídeos, enviar louvores. A gente está interagindo durante esses 7 dias, depois eu despaço esse mini grupo aqui, só para ser mais centralizado, tá? Vamos começar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te apresento agora, meu Deus, o início deste jejum. Na verdade, Senhor, aqui eu não vou apresentar um jejum, perdoa, Senhor, pela minha expressão errada. Na verdade, aqui eu vou apresentar este estudo com base no primeiro tópico desses 7 dias de jejum e oração. Esse tópico ele fala sobre a mulher de oração, o qual toda esposa, toda mulher, toda filha tem que ser. E Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, este estudo foi direcionado por Ti, mas é pela palavra e pela autoridade do nome do meu Senhor Jesus Cristo. Eu dou uma ordem agora para que seja quebrada toda mente ignorante,
toda mente fechada, todo subconsciente, intelecto, coração, pensamentos cativos por demônios, pensamentos de esquecimento, palavra que não entra, que entra pelo ouvido e sai pelo outro e no mesmo momento é esquecido, palavra que não frutifica no espírito, palavra que não dá entendimento que o Senhor, que o Espírito Santo revelou. Meu Deus, todos esses impedimentos, para que através desse estudo não venha fazer a diferença na vida das tuas servas, está quebrado agora. Pela autoridade do nome do meu Senhor Jesus Cristo, eu te dou uma ordem: todo mal sai agora da vida da Ritinha e da família dela, do esposo, da vida da Janiele, do marido, das filhas, da família dela. Principalmente, meu Deus, no todo ser, alma, espírito, corpo das tuas servas, que vão entrar agora, meu Deus, em batalha espiritual. Que seja quebrado todo jugo, que seja quebrada toda mente cativa que Satanás leva, que seja quebrado todo cansaço, toda falta de disposição. Em nome de Jesus Cristo, todo impedimento, pega tudo que é teu, demônio, direto para o inferno. Em nome de Jesus Cristo, sai! E não volte nunca mais. Meu Deus, derrama teu sangue, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, sobre a Ritinha, sobre a Janiele. Protege, blinda, livra de todo mal. Blinda, meu Deus, eu declaro agora no mundo espiritual que eu sou cobertura espiritual da Ritinha e da Janiele. Durante esses 7 dias de campanha, meu Deus, que nenhuma retaliação, ataque satânico venha sobre elas, mas que ela e a casa delas sejam blindadas pelo sangue de Jesus, para a tua glória e para a tua honra, meu Deus, e que afinal desses 7 dias de jejum, dessa campanha, meu Deus, elas possam contar testemunhos de vitória. Oh, glória a Jesus, para que teu nome seja honrado e glorificado, Senhor, para que venha ter uma transformação dos maridos, das esposas, para que a família, meu Deus, que é o primeiro ministério que tu criou, eles venham estar em unidade, um ligado com o outro, meu Deus, e juntos possam combater as astutas ciladas de Satanás e possam, meu Deus, frutificar, trazendo mais almas para o teu reino, para a glória e honra do teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Vamos começar, minhas lindinhas e princesas do Senhor. Campanha Edificando a Minha Casa sobre a Rocha. Essa campanha, ela está baseada em Mateus, capítulo 7, versículo do 24 ao 27. Depois, vocês quiserem anotar, é bom que na hora do jejum vocês leiam essas passagens. Depois que eu postar esse vídeo ai, em nome de Jesus, Senhor. Será que vai dar para postar no Zap, meu Deus? Pelo tamanho do vídeo? Ai, agora eu fiquei confusa. O pastor depois vai me falar se dá para postar no Zap ou não. E depois eu vou colocar no Zap essas passagens para depois vocês lerem com calma. Então, edificando a minha casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Oh, aleluias!
e desceu a chuva. Imagina aquela chuva de granizo. Imagina aquelas entradas cruéis de Satanás sobre o teu casamento. E correram os rios. Imagina fofoca, pensamentos, setas na mente. E sopraram os ventos. Imagina um tanto de confusão, de brigas que é soprado no casamento de vocês. E combateram aquela casa. Muitas ciladas, muitas astúcias, às vezes inveja, seta de outras pessoas, macumbaria. E ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus Cristo. Quando você edifica a sua casa sobre a rocha, ela vem vento, não tá dizendo que você vai ser imune de vento, nem de tempestade, nem de rio, não está dizendo que você não vai ser imune a nada. Tudo isso vai acontecer na sua casa, no seu casamento, como no meu, como de qualquer outra pessoa. Daniel, ele não foi imune à cova, ele foi para dentro da cova, mas Deus fechou a boca dos leões. Medraque, Abidnego, Cedraque, Medraque e Abidnego, os três foram para dentro da... Ai, Jesus, eu esqueci. Os três foram lá para... Qual o nome, amor? Para fornalha. Sadraque, Mesaque foram para a fornalha, mas o fogo não queimou. Então Deus não protegeu deles irem, mas protegeu aquilo que poderia queimar, aquilo que poderia matar. Jó, ele não foi imune a doenças, ele passou por tudo isso, mas a vida dele o Senhor sempre protegeu. Então está dizendo que você não vai ter imune a nada. Jesus logo fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, nós vamos ter sempre lutas, nós não estamos imunes a nada, mas aquilo que vai nos atingir para derrubar, aí sim, aí Deus tira, Deus fecha a boca, Deus protege, Deus blinda, tá? E vamos lá. Será 7 dias de oração e jejum, e para cada dia um tema diferente, como eu tinha pedido para vocês. O jejum será de 1 hora por dia. O início será a partir de hoje, dia 11/2, e o fim será no dia 17/2. Primeiro tópico: a mulher de oração. Toda mulher precisa ter envolvimento com Deus, em primeiro lugar, pois a palavra do Senhor é clara sobre isso. Eu estou lendo aqui no meu caderno porque eu comecei a ler a palavra e comecei a escrever e não tenho tudo decorado na mente. Então eu vou ler, que é mais fácil para mim poder não esquecer aquilo que o Senhor me direcionou. E então, toda mulher precisa ter envolvimento com Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, não há envolvimento com o marido, não há envolvimento com o filho, com mãe. Isso tudo é nosso, é do nosso coração, faz parte da nossa vida, mas não é para ter em primeiro lugar o envolvimento com eles. Porque, infelizmente, eu senti isso na pele, tudo é passageiro. A minha mãe é a coisa que eu mais amava nesse mundo, e o Senhor levou. E se eu não tivesse um envolvimento firme, forte com Deus, eu não teria aguentado essa dor tão grande que é perder uma mãe. Então, Jó perdeu esposa, Jó perdeu filhos, perdeu propriedades, e ele não ficou abalado porque a base dele, a adoração dele, em primeiro lugar, ele não colocou nada disso, ele colocou Deus. E a palavra do Senhor fala em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em outras traduções fala, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, todos os restantes que a gente pede nos serão acrescentados. Se eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, e depois eu venho pedir pelo meu casamento, pelo meu marido, pelo meu ministério, pela minha família, todas as outras coisas Deus vai me acrescentar. Porque em primeiro lugar eu estou dando a Ele, que é digno do primeiro lugar. Então, tudo que pedimos nos será dado em primeiro lugar. Se o nosso coração, tudo que pedimos nos será dado, se em primeiro lugar o nosso coração estiver no Senhor. E o Senhor estiver em nós. E quando a gente tem um coração em primeiro lugar voltado para o Senhor, é como se a gente estivesse, como eu posso descrever essa sensação de ter o coração voltado para o Senhor? É como se a gente estivesse dentro de uma bolha. A melhor maneira de eu explicar para vocês é isso. Estiver dentro de uma bolha. Porque o Senhor, Ele vai nos proteger. E Ele vai nos blindar das coisas ruins que podem vir nos acontecer, para nos ferir, para tentar derrubar. E consequentemente é igual Raabe, né? Raabe, aqui eu não coloquei, mas Raabe, quando os espias foram lá na terra de Jericó espiar a terra, e aí descobriram que tinha os espias lá, ela escondeu os espias dentro da casa dela, e aí ela pediu para que quando eles entrassem na terra, ela e a família dela fosse salva. E assim foi concedido. Então Deus colocou ela dentro dessa bolha, e não só ela, mas todos que estavam com ela, a família dela, a mãe, os irmãos, todos foram salvos. A cidade inteira foi destruída por ordem do Senhor, só que a casa da Raabe, ela foi protegida de todos os desastres, de tudo. E depois, mais tarde, ela entrou na linhagem do rei Davi. Olha que bênção. E termos um coração voltado para o Senhor. E como que é ter um coração voltado para o Senhor? Quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, a gente tem que ter o coração voltado para Ele. Ah, tá, pastora, eu vou ter o coração voltado para o Senhor, mas como que é isso? Como que é ter esse coração? A palavra do Senhor nos ensina. Deus falou para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué, capítulo 1, versículo 8. O caminho bem-sucedido que o Senhor fala aqui para Josué é uma vida com Deus. E uma vida com Deus é um coração totalmente voltado para Ele. Uma coisa interliga a outra, entendeu? Toda honra e toda glória tem que ser dada ao Senhor. E buscar Deus para ser uma filha dele e ser obediente ao Senhor é ter um coração voltado para Ele. Ora, você está morando na casa dos teus pais. Teu pai pede para você fazer uma coisa, sua mãe pede para você fazer uma coisa, você vai fazer porque você é obediente a ela. Consequentemente, você tem um coração voltado para ela.
Tem muitas mães e tem muitos pais que são meio diferentes com os filhos, né? E a gente tem que orar por eles. Mas, meu exemplo, minha mãe era uma mãe abençoadíssima. Nossa, minha mãe foi a base da minha vida, assim, dos meus caminhos, da minha dignidade, do meu caráter. E eu tinha meu coração voltado para ela, e tudo que ela me pediu eu fazia. Então, quando a gente tem, quando eu tenho meu coração voltado para minha mãe, eu faço tudo que ela me pede. Assim, quando nós temos nosso coração voltado para Deus, nós fazemos tudo conforme a palavra dele manda. E para a gente fazer o que a palavra dele manda, nós temos que meditar nela dia e noite. A palavra do Senhor fala que meu povo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento, ele vem através da palavra. Se você não lê a palavra de Deus, se você não lê a Bíblia, você não tem conhecimento. Você não sabe o que Deus gosta e o que Deus não gosta. Você não sabe os mandamentos dele. Você não sabe como orar para ele. Você não tem uma intimidade com ele. A Bíblia é o nosso manual. A Bíblia é o nosso guia. A Bíblia é o nosso conhecimento. A Bíblia é a nossa base de ter uma comunhão com Deus. Então, se você não medita nela, se você não tem hábito de ler a Bíblia, você não tem hábito de ter uma comunhão com Deus. Como que você vai conhecer esse Deus? Sabendo o que ele gosta e o que ele não gosta. O que ele abomina, o que ele se alegra. Como você vai saber? A Bíblia fala tudo isso. A Bíblia fala tudo isso para nós. Temos que ler a Bíblia, tá? E quando meditamos na palavra e praticamos a palavra, e temos na palavra a nosso guia e o cuidado para não desviar dos caminhos que Deus fala para a gente não desviar, o caminho de Deus, a palavra de Deus então nos garante que o nosso caminho será bem sucedido, né? Aqui em Josué ele fala: se medita nele dia e noite, e tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, então teu caminho prosperará e serás bem sucedido. Deus, ele está te garantindo. E olha que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E todas as promessas que Deus falou, ele cumpriu. Tudo. Deus falou que vai cumprir, ele cumpre. Então Deus está aqui, ele está te dando uma palavra, ele está te garantindo isso, que os teus caminhos serão prósperos e bem sucedidos. Então Deus nos garante que o nosso caminho será bem sucedido e que prosperaremos. Ou seja, você vai prosperar. O teu caminho é o quê? É a tua vida. E a tua vida, ela tem teu casamento, ela tem filhos, ela tem mãe, ela tem pai, tem irmãos. Então Deus está falando que prosperará. Seja no teu casamento, seja na tua vida, nos teus filhos, tudo será próspero. E ser próspero não é só ter dinheiro. Ser próspero é ter uma vida de comunhão com Deus. Tá? Isso é ser próspero. E a vida com Deus é dar honra devida a Ele. Colocar o Senhor de fato no lugar que Ele tem que estar, na sua vida. Em Mateus 22, capítulo 22, versículo 21, Jesus, ele está ali e os fariseus vão tentar ele, sabe? Lança uma cilada para Jesus tentar cair. Só que Jesus é Deus, ele conhece nosso coração, ele sonda a mente. E aí os fariseus vão e perguntam a Jesus se tem que dar o tributo a César, né? E aí Jesus vai e fala, Jesus vai e pede a eles uma moeda
manda eles olhar a moeda e pergunta quem está, de quem é o rosto que está na moeda. E aí no versículo 22, no versículo 21, diz-lhe: é de César. Então disse-lhe Jesus: pois dás a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Ou seja, no meu entendimento, para esta direção deste jejum é dar ao homem o seu devido lugar e dar a Deus a sua devida honra. Entendeu? O que é de César é de César. Ele é homem. Dá o lugar dele de homem. E o que é de Deus é de Deus. Ele é o nosso Pai, o nosso Criador. Então damos a Deus o lugar de Deus. Ora, você não vai dar o lugar do seu marido como se fosse o seu pai. O lugar do seu pai é de pai. E o lugar de marido é de marido. O lugar de filho é de filho. O lugar de mãe é de mãe. Cada um tem seu lugar, com a sua autoridade e com a sua com o seu devido respeito. Mas o lugar de Deus é de Deus. É no altar, é prioridade. Entendeu? Você não pode colocar o seu marido como prioridade. Você não pode colocar o seu marido como um lugar de honra, no altar. Tem muita gente que adora marido. Tem muita gente que adora dinheiro. Não estou falando no caso de vocês duas. Eu estou dando um exemplo. Marido que adora marido, uma esposa que adora marido. O marido que é do marido, tá repreendido em nome de Jesus. Esposa que adora marido. Esposa que idolatra marido. Esposa, filho, pessoas que idolatram dinheiro. Não. Cada um tem o seu lugar, cada um é importante, é como membro, nosso corpo. Cada parte do nosso corpo é importante. Dentro de nós, as células, uma se interliga com a outra, o sangue, cada órgão é importante, então cada um tem o seu lugar importante. Só que não se comparar de Deus, que nos criou. Ele sabe cada molécula nossa. Entendeu? Então, dê a Deus o lugar devido que é de Deus. Você não pode dar ao seu marido, ou o dinheiro, ou a família, ou filhos, o altar, a honra e a prioridade. Porque essas coisas são de Deus em primeiro lugar. Dê a Deus a sua devida honra e prioridade, o seu devido lugar. E com essa atitude, tornamos o nosso coração voltado para Deus. E assim, o Espírito Santo de Deus nos conduz a uma vida de oração. E a vida de oração é ter vida com Deus. Há 3 prioridades que eu quero que vocês façam na sua vida, que eu desejo que vocês façam, que vocês orem a Deus para fazer. A primeira é declarar, principalmente numa igreja, junto com um pastor, que aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você precisa declarar isso no mundo espiritual. Você precisa declarar isso perante um pastor na igreja. Você precisa declarar isso para você no seu coração, que o Senhor Jesus Cristo é único, suficiente Salvador. Que não existe outra salvação que não seja por meio do Senhor Jesus Cristo, o único Filho de Deus, que se entregou naquela cruz por amor a mim, por amor a você. Batizar nas águas por vontade própria e de todo o coração. Quando a gente se batiza nas águas, a gente está colocando em prática o que a gente declarou.
que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso suficiente, único Salvador. E batismo com o Espírito Santo. Esse é lindo, né? Os três são lindos. O batismo com o Espírito Santo, você está recebendo o Espírito Santo de Deus. E é tremendo. Sem palavras aqui para descrever o Espírito Santo de Deus. É muitas palavras. Eu falo sem porque assim, é bastante. É infinitas palavras de dizer como é o Espírito Santo de Deus. E com essas três prioridades, estamos no caminho que agrada ao Senhor. Na Bíblia, o caminho que agrada ao Senhor. Então, parou por aqui. Essa é o início, a introdução da gente ter essa vida com Deus, essa comunhão com o Senhor e colocar Deus sempre em primeiro lugar, um altar devido para Ele, tá? Aí agora vamos para a nossa base